Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui da Escola do Amor Perfeito. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dúvidas, né? E quais são os nossos planos em relação a elas. Bom, queria começar dizendo que a gente está numa fase do mundo, né, em que nós estamos com um excesso de informação e cada vez menos informados. E precisando dessa informação para poder seguir, né? Já que o momento histórico, né, tem muito a ver com isso, com a comunicação. E esse excesso de comunicação está deixando as nossas relações muito ruins, né? Porque a gente não tem tempo mais de nada. Então, nesse momento histórico da Síndrome do Amor, que é uma associação, um grupo de apoio, que tem como principal objetivo a informação de qualidade, a comunicação entre as pessoas, a gente está repensando muito, né? E tentando encontrar a melhor forma de trazer informação para vocês, mas sem gastar muito tempo, né, de forma organizada, para que você possa ter um lugar certo para procurar essa informação. Então, hoje, eu vou mostrar para vocês aqui uma nova playlist que a gente vai ter lá no youtube.com/trissomia18. Por quê? Como nós temos muitos grupos de apoio, a gente fica o tempo todo ouvindo perguntas de vocês, né? Tentando respondê-las da melhor forma possível. Só que isso fica espalhado, né? Fica nos grupos e tal. Então a gente está tentando reunir, porque são dúvidas às vezes muito parecidas, né? E que a gente percebe que a hora que a gente consegue tirar aquela dúvida daquela família, o alívio que traz para ela é muito grande, né? Então a gente quer organizar melhor. Então nós vamos repetir uma experiência que nós tivemos em 2023, lá na conferência que nós fizemos em Belo Horizonte, que foi o seguinte: nós fizemos caixinhas de perguntas onde a gente fez com que as pessoas colocassem ali no Instagram, que é um lugar onde você sempre está, onde você está rolando ali nos stories, né? Então, não vai levar muito tempo, você não vai ter que parar, não vai ter que preencher o formulário e nada, e deixasse as suas perguntas ali. Então, toda semana, nós vamos estimular vocês a perguntar, né? Qual que é a sua dúvida? Então, através dessas dúvidas que vocês vão trazendo, a gente vai trazendo pessoas que são as melhores pessoas, né? Pessoas confiáveis para responder essas dúvidas. Por que eu estou falando no confiável? Por que eu estou falando na informação? Porque, gente, nós, né, temos uma realidade com doenças raras, certo? As doenças raras são pouco conhecidas pelos médicos, a gente sabe disso. Muito bem. Nós, como famílias, precisamos ajudar, né, os médicos a encontrarem material na internet para poderem ajudar os nossos filhos. Então, quando a gente pesquisa hoje tudo o que a Síndrome do Amor colocou de conteúdo na internet, é muita coisa. Muita coisa. Só que nós precisamos mostrar para vocês onde estão essas coisas. Então, anotem aí a primeira dica, que é o site trissomia18.com.br. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Aqui. Olha lá.
O trissomia18.com.br é um site que você tem que ter salvo aí no seu celular para quando você for a uma consulta com seu filho, quando você for a um hospital, quando você tiver qualquer oportunidade de conversar com alguém sobre a T18. Por quê? A gente está concentrando nesse site artigos científicos, a cartilha de cuidados paliativos, o livro da SOFT, tudo o que o profissional de saúde precisa para poder entender que nós estamos informando baseados na ciência. Gente, esse site agora vai ser algo muito importante para você que tem um filho com T18, que às vezes tem uma estrelinha, como eu tenho, mas que quer participar desse movimento de informação de qualidade para as famílias com T18. Então, salva aí no seu celular, trissomia18.com.br. Se você esquecer, ele está lá no Linktree, enfim, você acha ele de qualquer jeito. Bom, essa é uma coisa. A outra coisa é que nós vamos, então, colocar todas as semanas uma caixinha de pergunta lá no Instagram. E você vai responder. Você vai ter um material como eu vou mostrar a seguir, que vai ficar numa playlist lá no youtube.com/trissomia18, que também vai ter um link lá no site, onde você vai poder buscar a dúvida que você tinha, né? E você vai poder compartilhar esse vídeo curtinho, né, com aquela dúvida específica, com famílias que também têm essa dúvida. Então, a gente vai ter um efeito multiplicador. E nós vamos usar mais uma rede social que nós temos já em funcionamento, que já tem 3 mil seguidores, que é um número significativo para T18, que é o TikTok. Então, esses pequenos videozinhos, né, vão ser... a gente vai pegar as dúvidas, deixa eu explicar melhor. Vai fazer um vídeo lá naquela série Trissomia, Ciência, Cuidados e Conscientização. Vai pegar trechos e colocar no YouTube, né, ali no Shorts. Vai pegar esses trechos e colocar também no TikTok Trissomia 18. Então, não vai ter mais como a gente dizer que a gente não sabe onde estão as respostas, porque a internet é uma fonte muito importante para nós. Você vai perceber também que a gente vai ter algumas mudanças nos perfis da Síndrome do Amor. Então, no @Síndrome do Amor, você já segue o @Síndrome do Amor? Você vai ter tudo o que acontece. Trissomia 18, no amor raro, hospedagem, estrelinhas, aniversariantes, enfim, ali vai estar concentrado tudo. No Trissomia 18, a gente vai ter esse material um pouco mais científico. Então, o Trissomia 18, Instagram, é aquele que você vai indicar para o teu médico, para o teu terapeuta, teu filho, né? O fisioterapeuta, o TO, o psicólogo, o enfermeiro, @trissomia18. E o T18 Brasil vai ser um perfil no Instagram, vai ser um perfil um pouco mais para as famílias mesmo. Então, quando você fizer um post lá mostrando o teu filho, marca o Trissomia 18, marca o T18 Brasil, que a gente vai repostar isso no T18 Brasil também. Então, a gente vai mudar um pouquinho os perfis, porque agora a nossa estratégia é também, além do acolhimento às famílias, que é o nosso principal serviço, a gente ter perfis que sejam específicos para que esses profissionais da saúde possam acessar sem qualquer dificuldade, de forma rápida, né? Então, às vezes, ele não está muito interessado em ver
os aniversariantes todos, mas ele está interessado em ver artigos científicos, ele está interessado em ver todos os aniversariantes. Você vai ver isso entre hoje e amanhã, lá no Trissomia 18. No Trissomia 18, a gente não vai colocar todo dia, isso, o aniversariante de hoje, ele vai hoje para o T18 Brasil. Aí, quando chegar no final do mês, lá no Trissomia 18, a gente vai colocar todos os aniversariantes do mês. Então, você vai ver no vídeo que a gente vai colocar entre hoje e amanhã, que na hora que o profissional de saúde vê a quantidade de pessoas com T18 que fizeram aniversário naquele mês, ele vai falar, poxa, mas, sabe, tem mais de 10 pessoas num mês fazendo aniversário, num mês só, e estão vivendo com a T18, peraí, o que esse pessoal está falando é real. E aí ele vai correr ali e vai ver que tem artigos científicos falando, que tem profissionais experientes falando sobre a T18. Então, vocês percebem como é que a gente vai mostrando que, de fato, a gente quer muito, né, que os nossos filhos vivam, mas que realmente tem pessoas que estão vivendo com a T18, que a gente precisa dos cuidados, independente do tempo e das condições. Então, tudo que a gente está fazendo é com a intenção, né, de dar suporte, dar colo, dar aconchego a vocês, né, fortalecer vocês como famílias, porque esse é o principal objetivo da Síndrome do Amor, mas sem esquecer que, para isso, a gente precisa tocar o coração dos profissionais que vão acompanhar o teu filho, né? Então, a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo e vocês nos ajudando a espalhar isso, né? Então, é uma família nova que vai entrar, você vai espalhar mais o T18 Brasil. É um profissional de saúde que você vai informar mais o Trissomia 18. Combinado? Então, eu vou mostrar para vocês um modelo, né, de mais ou menos o que a gente vai fazer, que a gente mostrou na conferência de Belo Horizonte, né? Que é a nossa querida Adriana Monteiro, que é a nossa consultora jurídica, que foi uma das fundadoras da Síndrome do Amor comigo, que respondeu perguntas assim, que a gente recebeu no Instagram, passou para ela e ela respondeu. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser esse formato. Depois eu volto aqui para dar tchau para vocês, combinado? Vamos lá. Meu nome é Adriana Monteiro, eu sou advogada, sou consultora jurídica da Associação Síndrome do Amor, sou uma das fundadoras da Associação Síndrome do Amor, juntamente com a Marília. Eu pouco apareço por aqui, mas estou sempre presente aí nos bastidores, do lado da Marília, da Rita e de tantas outras pessoas incríveis que estão à frente da Síndrome do Amor. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre direito. Então, no caso das pessoas com T18, é importante que a gente entenda que, em sua maioria, são pessoas com deficiência, né? O segundo ponto. E, Adriano, o que regulamenta isso, né? Nós temos uma Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos toda uma legislação protetiva às pessoas com deficiência também em âmbitos estaduais e municipais. E, além disso, nós temos no Brasil um protocolo do Ministério da Saúde para as pessoas com síndromes raras. E, além disso tudo, as pessoas com deficiência, as pessoas com síndromes raras, elas estão contempladas dentro daquilo que a gente fala que é o direito humano, né? Então, o direito à saúde, o direito à vida, o direito à própria educação, são direitos humanos. Essas pessoas estão consideradas, estão incluídas, assim como todas as outras, dentro das perspectivas dos direitos humanos.
esse é um primeiro ponto. E então eu vou tentar, a partir dessa perspectiva, trazer para vocês as respostas que vocês solicitaram, né, sobre os direitos das pessoas com T18. Vamos entender então o que é o home care. O home care é uma internação domiciliar, tá? Dentro da estrutura de home care, nós temos vários tipos de assistência. Uma que é a assistência domiciliar, que é onde você só tem as terapias domiciliares, tá? Ela é um pouco menos completa, né? Quando é dado a pessoa receber, por exemplo, algum atendimento domiciliar pontual, né? Então estou gripada, vem o médico em casa, né? Preciso fazer fisioterapia, ela vai fazer uma fisioterapia domiciliar. Então são assistências pontuais, mas permanentes, que ela fica ali dentro daquele sistema e ela tem o tempo todo a assistência. Nós temos aquela internação média, né? Que é a que tem o técnico 12 horas, e nós temos uma internação que é mais complexa, que é a do enfermeiro 24 horas, né? O assistente de enfermagem 24 horas, técnico de enfermagem. Então, toda pessoa que tem T18, ela tem direito ao home care? Provavelmente sim, a maioria sim, tá? Por quê? Porque estão incluídas dentro de um rol de pessoas que vão ter uma certa limitação, tanto locomotora como respiratória, e de outros âmbitos para se deslocarem, tá? Então elas terão direito a um home care. Ele vai ser um home care de assistência, vai ser um home care 12 horas, vai ser um home care 24, depende do tipo de análise e da perícia que for feita com essa pessoa. E como que eu consigo realizar esse direito? Você precisa procurar ou o seu plano de saúde ou o Sistema Único de Saúde para acessar o direito ao home care. E dentro desses sistemas, né, seja ele suplementar ou seja ele a saúde universal do SUS, você vai precisar comprovar a necessidade desse home care, tá? Então, você vai ter que provar, por exemplo, que a pessoa ela tem limitações em se higienizar, ela não tem autonomia, por exemplo, para fazer suas próprias refeições, ela não tem autonomia para deslocamento, ela não tem autonomia às vezes nem para respirar, precisa de uma traque, precisa de uma sonda, e dentro dessa complexidade é que vai ser analisado a possibilidade ou não do home care e qual o tipo de assistência domiciliar que essa pessoa vai receber, se vai ser assistência simples, 12 ou 24 horas, ok? O que eu preciso? Preciso de um laudo elaborado do médico, um relatório muito bem elaborado. Você precisa juntar documentações, exames que você tenha, tá? Procurar um advogado ou a defensoria pública da sua cidade, se não for permitido de uma forma administrativa, porque muitas vezes o próprio plano de saúde ou o próprio SUS percebe a necessidade da pessoa e autoriza isso administrativamente e requerer, se for o caso, judicialmente esse home care. Gente, isso é uma pergunta muito importante. Todas as pessoas têm todos os direitos necessários a nascer. O fato delas terem uma dificuldade maior ou uma limitação maior de sobrevida não pode jamais deixar com que médicos, enfermeiros, personagens que trabalham dentro das UTIs, dentro dos hospitais neonatais, que eles prescindam do atendimento dessas pessoas, né? Nós já vimos muitos casos em que, infelizmente, crianças são levadas a óbito
porque não tiveram os atendimentos necessários, porque se considerou aquela uma menos-vida. Não existe menos-vida, todas as vidas são importantes e todas elas estão protegidas. Sim, sim, tem todos os direitos a nascer e todos os procedimentos que devem ser feitos para que aquela criança sobreviva devem ser feitos. Não deve ser negligenciado nenhum direito dessa criança, tá? Olha, gente, o benefício LOAS, né, também conhecido como BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, ele é direcionado às pessoas com deficiência e às pessoas idosas que comprovem uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo per capita familiar. Então, você vai ter que comprovar, sim, a renda. Não é em cima de um salário mínimo, porque se for um salário mínimo para uma pessoa, não vai dar para receber o LOAS, tá? Ele vai ter que esse salário vai ter que corresponder ao ganho de pelo menos 4 pessoas. Aí essa pessoa tem direito ao LOAS. Adriana, ela consegue administrativamente, judicialmente, comprovando que ela tem outros gastos, o LOAS? Muitas vezes sim, tá? Mas é um processo complicado e que nem sempre a gente tem uma resposta positiva do judiciário. Então, procurem saber como é que o tribunal da região de vocês decide, contratem um advogado ou procurem a defensoria pública próxima para ver se realmente vale a pena entrar com isso, tá? Com esse tipo de procedimento, porque dependendo da renda que você tenha, você não vai conseguir mesmo comprovando os gastos. É muito importante que você esteja bem orientado para não entrar numa aventura judicial. É tão complicado, né, gente? Muitas vezes as nossas crianças com deficiência, nossas crianças com síndromes raras, nossas crianças com transtornos de aprendizagem não têm uma assistência que nós gostaríamos que ela tivesse da escola, da unidade escolar. Mas toda pessoa, todo ser humano tem o direito à educação, né? E todas as crianças no Brasil, elas estão sujeitas ao regime do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E elas sim têm o direito de estudar e seus pais têm o direito, dever, de matriculá-las na escola, né? Infelizmente, o nosso país é um país de muitas pessoas analfabetas, de muitas pessoas que não frequentam a escola, que não têm a oportunidade da escola. E muitas vezes as crianças em nosso país, elas também são exploradas, elas são castigadas, elas têm um lar que não é acolhedor. Então, por isso, a escola ainda é um ambiente muito protetivo, ainda é um ambiente com todas as dificuldades que nós sabemos que acontecem na escola, ela ainda é um ambiente protetivo para a criança. Não, todas as crianças têm sim o direito de serem matriculadas nas escolas e seus pais têm sim o dever de matriculá-las. Se você não pode, por algum motivo, matricular o seu filho, seja porque é uma criança que ela não tem autonomia, ela não conseguiria, por exemplo, ir para uma escola, então ela teria, você teria a prerrogativa de procurar o conselho tutelar da sua cidade, explicar o que acontece com a sua criança. Olha, minha criança, ela está numa internação domiciliar, ela está no oxigênio, ela tá assim assado. Verifique se você não consegue, por exemplo, uma educação domiciliar, porque o Estado ele também tem essa obrigação de dar educação domiciliar para aqueles que não têm condição de frequentar a escola. E se ela tem condições de frequentar a escola e você não gosta da escola, ou você está preocupado com o tipo de atendimento, ou você está preocupado com a falta de suportes que essa criança vai ter nessa escola, você também pode justificar a ausência de matrícula com base nesse fato e tentar colocar também critérios para que um dia sua filha ou seu filho possa frequentar a escola, porque a escola é um ambiente muito importante para todas as crianças.
Um grande abraço para todo mundo e muito obrigada. Bom, vocês viram aí o quanto a informação é importante. Informação curtinha, né, rápida, mas vocês percebem o quanto a Adriana falou coisas fundamentais. Por exemplo, a gente tem leis, uma das melhores leis de inclusão do mundo estão no Brasil, só que a gente precisa fazer essas leis funcionarem, mas elas existem. Primeira coisa. Segunda coisa, muitas vezes a gente entra num processo judicial e a gente vai perder, precisa ter um advogado que realmente te oriente no sentido de vale a pena você entrar, né, nesse processo, você tem provas suficientes, né, porque a gente briga com uma força muito poderosa às vezes, né, que são os planos de saúde e tudo mais, então muita calma nessa hora. A questão da escola, né? A gente precisa ir ao conselho tutelar, informar o que acontece, porque pela lei a gente tem que colocar a criança na escola, mas as nossas crianças muitas vezes não têm condições de ir. Ah, mas com tanta tecnologia, eles não deveriam saber isso? Eu acho que a gente vai chegar num ponto que sim, mas como pais, né, nós precisamos, faz parte, né, dos nossos cuidados, fazer essa informação, manter esse contato, né? Então é isso. Recapitulando, sigam os Instagrams Síndrome do Amor, Trissomia 18, T18 Brasil. Nesses três, né, você vai ter todas as informações que vão ficar concentradas juntas no Síndrome do Amor, Trissomia 18, um pouquinho mais científico, T18 Brasil, tudo das famílias, beleza? TikTok, quem gosta do TikTok, @trissomia18. O TikTok, onde a gente vai colocar essas perguntas curtinhas lá, separadas, como já tem algumas coisas, né, que muitas mães acabam dizendo que nos conheceram através do TikTok. O Síndrome do Amor, a gente não posta muita coisa, mas no Trissomia 18 a gente vai começar a postar mais. YouTube. YouTube/Síndrome do Amor é esse YouTube aqui que eu converso com vocês, né? Mas o que mais acontece, a informação mesmo, é o youtube.com/trissomia18, onde você vai ter a informação que você precisa. Então, se inscreve no canal, clica no sininho para ele te avisar cada vez que tiver um vídeo novo, tá? Outra coisa, salva esse contato que está aí, que é do Amoroso Digital, que é o WhatsApp oficial da Síndrome do Amor. É através desse WhatsApp que você vai receber várias informações. Nesse segundo semestre, a gente vai começar a colher, lembra? Aquelas informações com laudos da Trissomia 18 para a gente poder participar de pesquisas e artigos científicos, gente. Então, anota esse contato para você não ficar inseguro. Ai, quem será essa pessoa que está me chamando aqui? Né? Esse é o WhatsApp oficial da Síndrome do Amor. E se você tiver alguma dúvida, se você recebeu alguma mensagem, ficou na dúvida, é da Síndrome do Amor ou não, chama nesse WhatsApp que a gente vai dizer para você, olha, não, legal, isso aqui você pode responder que é a gente que mandou, ou não, cuidado, né? Não foi a gente que mandou, não. Infelizmente, nós vivemos num momento em que a gente não sabe ainda como evitar totalmente, né, esses golpes, essas coisas que acontecem. Então, todos vocês que chegam na Síndrome do Amor recebem o meu contato particular do WhatsApp. Então, se tiverem dúvidas, também podem me chamar a Rita, mas esse é o WhatsApp mais certo de você chamar. É o oficial da Síndrome do Amor. Há muitos anos é esse número, então deixa salvo aí
na sua lista de contatos, tá? É o famoso amoroso digital. A gente tem um outro WhatsApp que você vai ver também, que é na época de rifas e tal, quando tem pagamentos envolvidos, mas aí a gente avisa. Tudo o que envolver transação financeira, olhe nos sites, nas redes sociais, para ver se de fato nós estamos fazendo aquela ação. Tudo o que nós fazemos pela Síndrome do Amor fica público. Você vai saber no Linktree/Síndrome do Amor, está tudo público. Você ficou em dúvida, vai lá no Linktree, vai lá nas redes sociais. Tem aquele post falando daquela rifa, daquele Pix, enfim, é porque é oficial. Se não, muito cuidado. A gente está num momento muito democrático. Ninguém sabe exatamente como fazer as coisas, né? Depois de inteligência artificial. Então, todos nós estamos aprendendo. E todos nós precisamos proteger a todos, né? Então, está tudo bem, não aconteceu nada, justamente porque a gente se preocupa o tempo todo em contar para vocês o que está acontecendo, né? Para que vocês não tenham dúvidas, né? Então, vamos lá. A partir do mês de julho, a gente passa a mudar um pouquinho esses perfis, passa a colher as dúvidas de vocês nos stories. Por enquanto, vai ser nos stories do Trissomia 18 mesmo, porque tem um número muito maior de pessoas. Depois a gente vai passando isso para o T18 Brasil. Mas respondam, não tenham medo, nós não vamos revelar quem fez a pergunta, né? A gente vai só colocar a pergunta, como você viu aí no vídeo da Adriana. Tá bom? Eu agradeço a todo mundo que está aqui. Peço que vocês compartilhem esse vídeo. E ele está no canal do WhatsApp. Quando você está lá no WhatsApp, embaixo, você tem atualizações. Se você clicar ali e procurar Síndrome do Amor, você também vai ter todos os links de tudo que a gente posta. Então, se você ficar em dúvida, vai lá no canal que está ali, né? Se tiver ali também é oficial, né? Então, também segue esse canal. Quando você recebe, quando você chega na Síndrome do Amor, você recebe uma mensagem minha indicando esse canal, indicando o Amoroso Digital e pedindo para você salvar o meu contato, caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Uma boa noite para todo mundo e, se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários ou no seu Garça, que a gente está lá disponível praticamente 24 horas por dia. Beijo para vocês e aguardem as caixinhas de perguntas. Até a próxima Escola do Amor Perfeito, que aparece. Quanto mais perguntas, quanto mais coisas acontecem, mais a gente aparece por aqui. Beijo para todo mundo.